Santa Maria Corredentora, Princípios e Fundamentos da Teologia Mariana, a Mãe Corredentora. Este vídeo foi feito com o princípio de trazer aqui um resumo bem breve a respeito dos principais fundamentos da teologia mariana, que vão fundamentar todo o conceito teológico para depois desdobrarmos em outros vídeos a respeito desta conclusão teológica, que é a corredenção de Maria. Para chegar até lá, primeiramente vamos definir esses dois pontos, que aqui estão resumidos. O primeiro, o princípio primário e fundamental. Toda conclusão teológica ela precisa de um princípio fundamental sólido, uma rocha por onde serão construídos todos os outros princípios secundários que nós vamos ver ou as conclusões, desdobramentos que podem ser tirados a partir deste fundamento. Bom, nessa primeira etapa, então, a respeito do princípio primário e fundamental, nós teremos esses 4 pontos a serem abordados. A dificuldade e necessidade deste primeiro princípio, as condições que há de reunir para que possa realmente ser considerado um primeiro princípio, as opiniões dos teólogos que porventura vão definir os seus princípios primários que fundamentariam as suas conclusões teológicas a respeito deste assunto, que é a teologia mariana, e a sentença mais provável que finalizaria então este primeiro princípio. Nós vamos terminar essa conclusão, essa primeira parte, realmente fundamentando esta rocha sólida. E qual seria esse primeiro princípio? A partir dele, nós podemos desdobrar então os princípios mariológicos secundários, que aqui estão todos elencados: a de singularidade ou transcendência, de conveniência, de eminência, de analogia ou semelhança com Cristo, de associação a Cristo, da antítese de Eva. Estes 6 princípios secundários serão então abordados tomando como base sempre, ou como causa primeira, este princípio primário que nós vamos começar agora a descrevê-lo. Bom, então, o princípio primário e fundamental. Todos os textos que aqui estão sendo apresentados foram tirados do livro do Antônio Royo Marim, A Virgem Maria, pela editora Magnífica. É um livro muito interessante, pois ele faz várias abordagens a respeito da Mariologia, seja em termos teológicos, seja em termos devocionais. Ele fala sobre a vida de Maria a princípio, na sequência os dogmas e os títulos marianos, e aí é onde eu estou no corpo do texto, a respeito da segunda parte. Na terceira parte, a exemplariedade de Maria, com as aplicações sobre as virtudes teologais, dons do Espírito Santo, frutos do Espírito Santo, e na sequência a devoção mariana, com as suas raciocínios teológicos e algumas devoções em particular. Bom, primeiramente então, para constituir esse primeiro princípio, a dificuldade e necessidade. Se a Mariologia é parte da ciência da teologia, deve possuir um traço que é característico de toda a ciência. Deve organizar todos os dados de seu objeto material segundo um princípio de ordem. Dito em outras palavras, deve apoiar-se em um princípio fundamental que seja a base inabalável de toda a Mariologia, assegurando a unidade e a coesão de todos os seus elementos. É importante aqui entender que é necessário, portanto, ter um princípio primário para que ele possa realmente ser a raiz e o princípio que justificaria qualquer questionamento futuro. Por que tal coisa é assim, não faz sentido? E aí, ao retomarmos a este princípio fundamental, será como uma recordação. Lembra que Maria apresenta esta conclusão teológica? Portanto, essa seria a principal necessidade. Como qualquer outro princípio secundário necessita de um princípio primário. Mas, como nós estamos abordando a nossa Santa Mãe de Deus, isso requer, isso é óbvio que apresenta uma dificuldade.
Ademais, se a Mariologia não é simplesmente um apêndice de algum ramo da teologia, senão que é uma disciplina teológica distinta por direito próprio. Deve ter seu próprio princípio fundamental que a distingua formalmente das outras partes da teologia e que seja fonte de unidade e promova a organização de todas as verdades cognoscíveis acerca da Mãe de Deus. E aqui você tem um texto do padre Wohlert, em que foi citado pelo livro do Antônio Royo Marim, para deixar claro a necessidade desse princípio fundamental. Bom, as condições que há de reunir. É importantíssimo aqui esse slide. São 3 condições. A primeira delas, que seja uma verdade de fé, ou seja, expressamente revelada por Deus, já que, como diz Santo Tomás, os princípios da teologia são os artigos de fé, de que faz a citação da Suma Teológica. Veja que é uma verdade que não está ao alcance da inteligência, mas é uma verdade de fé, ou seja, eu creio que Deus revelou, eu tenho plena confiança na autoridade e no poder de Deus que revela por ser bom e por não querer enganar ninguém e nem se engana, eu tenho fé de que esta é uma verdade, revelada, portanto, por um Deus Pai. Segunda condição, que seja uma só, isto é, que expresse uma só verdade, absoluta, não 2 ou mais. Até porque isso irá ferir o princípio de causa e efeito. Se eu tenho 2 verdades, uma tem que ser causa e o outro é efeito. Não dá para pensar numa verdade, num princípio primário, sem que ele seja absoluto e independente de outras conclusões que viessem antes. Terceira condição, que seja o fundamento último e a base objetiva de todas as demais verdades mariológicas. Ou seja, a partir desse princípio, nós vamos poder desdobrar todas as outras. Veja então que essas 3 condições, elas precisam ser reveladas por Deus, ou seja, verdades de fé, elas precisam ser únicas e elas são a base para desdobramentos. E elas causam realmente um desdobramento de outros princípios que nós vamos ver que são secundários. Contemplado essas 3 condições, nós temos então o princípio primário. Aqui o padre Antônio Royo Marim faz uma citação do padre Cuervo. Não se requer que todas brotem dela por igual procedimento de dedução necessária. Veja, não é o procedimento de dedução dos princípios secundários, eles terão as suas vias independentes ou particulares, digamos assim. Não será necessário que as deduções secundárias sejam sempre as mesmas, meticulosamente as mesmas, porque nisso cabe uma grande variedade segundo as diferentes questões. Mas o que é de todo necessário é que todas encontrem, na verdade que se diz primeira, a sua base objetiva e seu fundamento último. Isso é necessário. Ter sempre uma raiz original que deu a conclusão das próximas. Essa qualidade de base objetiva e fundamento último de todas as verdades de uma ciência é o que dá caráter específico do primeiro princípio dessa ciência. Exatamente a existência desse fundamento último, dessa base objetiva, é que traz realmente a base de que existe realmente essa disciplina a respeito de Mariologia. Portanto, existe sim, né, uma base fundamental que será usada. Bom, na sequência, existem então as opiniões dos teólogos. E as formulações são variadas. Aqui eu fiz uma cópia, né, de uma parte do livro, onde ele coloca alguns teólogos que defenderiam estes princípios fundamentais. Aqui são formulações de alguns teólogos que resolveram tornar por escrito este princípio fundamental que define a Mariologia. Eu coloquei em negrito o mais comum, né, um grande número de mariólogos que define esse princípio fundamental, esse princípio primário da Mariologia como sendo a maternidade divina.
E esta é a frase, maternidade divina. Veja que nós temos 3 tipos de princípios simples que foram propostos também. Além da maternidade divina, tem Maria Nova Eva ou Maria Mãe Universal. Os outros elencados aqui são princípios compostos, ou seja, vão depender de outras palavras, outras composições, não só um único fundamento. Maria Mãe e Esposa, Maria Mãe de Deus, concreta historicamente, Maria Mãe do Cristo total, Maria protótipo da Igreja, Maria perfeitamente redimida, Maria cheia de graça, Maria novo paraíso. Veja que todas essas palavras elas trazem duas realidades nos seus contextos, o que traz um certo grau de complexidade, não respeitando, de certa forma, o princípio primário de ser realmente único, e não 2 princípios primários. Então, aqui nesse único princípio composto, existem certas objeções que acabam quebrando essa frase, explicando que ela não é um único princípio, na verdade seriam 2. E por fim, nós temos essas outras opções, né, dos teólogos, 2 supremos princípios, Maria Mãe de Deus e associada do mediador, e Maria Mãe de Deus e dos homens. Esses 2 princípios, eles fazem parte, né, cada frase dessa mencionada, elas têm como elementos princípios secundários, que nós vamos futuramente explicar. Portanto, nós temos essas 3 opções, sendo que a primeira opção, que mais é aceita pelos teólogos, com essa definição, maternidade divina, é a que seria então o princípio fundamental das nossas conclusões teológicas. Tudo se resumiria então a esse princípio, maternidade divina. Já que nós temos então a sentença mais provável, nós podemos agora definir esta sentença, que justificará qualquer dúvida que venha a ocorrer nas deduções dos princípios secundários. A maternidade divina de Maria, considerada integralmente em si mesma, constitui o primeiro princípio básico e fundamental de toda a Mariologia. Portanto, a integridade desta sentença, a maternidade divina de Maria. Primeiro vamos mostrar que ela tem realmente uma base de fé demonstrada pela própria Sagrada Escritura. Aqui nós temos 3 citações que se referem a essa primeira prova. Trata-se de uma verdade expressamente revelada por Deus, na mesma Sagrada Escritura, e expressamente definida pela Igreja como dogma de fé. Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Mateus 1,16. Estavam juntos na cruz, Jesus e sua mãe. João 19,25. E com Maria, a mãe de Jesus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, nós temos menções evidentes de Maria sendo mãe de Deus. Uma vez que nós temos essa base, né, teológica fundamentada também na Sagrada Escritura, nós também temos esta outra verdade de fé: Jesus é Deus, o Verbo de Deus encarnado. Logo, Maria, sua mãe, é mãe de Deus, a mãe do Verbo encarnado. A frase por si só, ela traz uma verdade muito forte. Jesus é Deus. E aí a pergunta, de quem Jesus é mãe? De quem Maria é mãe de quem? É mãe de Jesus. Jesus, que é Deus. Portanto, ela é mãe de Deus. Segunda prova, expressa uma só verdade absoluta, não 2 ou mais. A maternidade divina, ela não expressa, na fórmula como ela está composta, 2 verdades. Maternidade divina, ela refere-se a uma única coisa: ser mãe de Deus.
Terceira prova, constitui o último fundamento e a base objetiva de todas as demais verdades mariológicas. Essa terceira prova, ela terá suas explicações e justificativas agora nessa parte próxima do nosso slide, em que nós vamos então provar que realmente a partir desta sentença nós podemos deduzir conclusões teológicas secundárias, princípios secundários. Por isso que esta sentença, ela pode sim ser e é um princípio primário. Então, os princípios mariológicos secundários. O primeiro, de singularidade ou transcendência. Vamos direto à definição. Sendo a Virgem Maria uma pessoa inteiramente singular, transcendente a todas as demais e constituindo ela sozinha uma ordem à parte, justamente correspondem-lhe privilégios singularíssimos que a nenhuma outra humana pessoa ou angélica pode convir. Para corroborar com essa conclusão, que essa seria realmente a síntese dessa oração, dessa frase que define a singularidade, né, que seria um princípio secundário mariológico, ou seja, como ela é mãe de Deus, conclusão inicial, existe uma singularidade nesta pessoa, na pessoa de Maria. Na vasta escala dos seres e de sua dignidade, ela constitui uma ordem à parte, incomparavelmente superior, não só na ordem da natureza, mas também na ordem da graça e da glória, porque pertence à ordem hipostática. É importante aqui esse slide, pois essa singularidade, ela só é e existe de fato em Maria por conta da participação da união hipostática. A união hipostática seria aquele dogma de fé de que Jesus apresenta uma natureza humana e uma natureza divina. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas nesta pessoa nós temos um casamento de duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Maria participa desta união hipostática, pois ela carregou no seu útero o filho da promessa, o filho de Deus. Logo, a dignidade que ela tem necessariamente precisa estar em uma ordem superior à ordem da natureza, dos animais irracionais, superior à ordem da graça e da glória, que faz parte aqui dos anjos e dos santos. Pois só ela foi digna de receber no seu ventre o Filho de Deus. Por isso ela se encontra acima dessa ordem da graça e da glória. Ordem essa que nós participamos, estando batizados, com estado de graça, confessados, comungando, nós adquirimos a graça divina e com as nossas virtudes podemos caminhar conquistando mais glória para Deus no céu. E também para nossa glória no céu, que será a glória dada a Deus. Portanto, essa ordem é a que nós, buscamos participar. Não vou falar que nós estamos nessa ordem, porque qualquer pecado mortal pode te tirar dessa ordem da graça e da glória. Mas nós não conseguimos ultrapassar essa ordem. Apenas Maria pôde, por singularidade, e aí vem o princípio mariológico, participar dessa união hipostática, dessa ordem hipostática, não da união hipostática em si, mas ela participa da ordem hipostática. Por isso a sua dignidade está acima de todos os anjos e santos juntos. A segunda conclusão teológica seria esse princípio de conveniência. Deus concedeu a Maria, de fato, todas aquelas graças, dons e privilégios que realmente convinha à sua excelsa dignidade de mãe do Verbo encarnado. Logo, era conveniente que ela tivesse realmente todos os dons, todas as graças e privilégios para cumprir esse chamado, essa vocação de ser mãe de Deus, a maternidade divina. Quantos e quais sejam essas graças, dons e privilégios, é impossível determiná-los concretamente, diz aqui Antônio Royo Marinho no seu livro.
por ora deve ser afirmado com energia que recebeu todas aquelas graças, dons e privilégios, cuja conveniência positiva possa demonstrar-se séria e teologicamente. Portanto, aqui ele está dizendo a nós que esses privilégios, esses dons, essas graças, eles estão num nível de compreensão acima do nosso, mas eles existem. Por conta da nossa imperfeição, não conseguir atingir claramente as explicações dessas, ou visualizar concretamente esses dons, esses privilégios e graças, não quer dizer que eles não existam. Antônio Rui Marinho deixa muito claro aqui que existem realmente, né, demonstrações sérias e teológicas que podem fundamentar a explicação da existência desses dons, graças e privilégios. Mas, continua ele, ninguém pode precisar com toda exatidão quantos e quais são, com exatidão, em sua totalidade, os dons, graças e os privilégios de Maria. Isso equivaleria a compreender totalmente a Maria, o que ninguém até agora ousou afirmar ou pretender. Inclusive, se eu estiver gaguejando é porque realmente, né, falar de Nossa Senhora a gente treme, né? Mas aqui deixa muito claro que toda conclusão teológica a respeito de Maria, ela nunca vai satisfazer a nossa razão, pois ela está numa ordem acima da nossa, né? Falar de Maria nunca satisfaz, né? O terceiro princípio secundário mariológico seria de eminência. Qualquer graça ou dom sobrenatural que Deus concedeu a algum santo ou criatura humana, concedeu também à Virgem Maria, da mesma forma, ou em grau mais eminente ou em modo equivalente. Ou seja, tudo que foi dado a Maria foi dado num grau elevadíssimo e não existe ninguém, nenhuma criatura, veja bem, não existe nenhuma criatura que consiga chegar aos pés dela. Daí a eminência. Aqui eu deixo a citação que o Antônio Rui Marinho faz de 3 santos, São Bernardo. O que consta haver sido concedido para alguns mortais, mesmo que sejam poucos, certamente não se pode pensar que fosse negado a Maria, pela qual todos foram livrados da morte e transladados para a vida. Portanto, se algum santo teve alguma graça, Nossa Senhora também teve. Se foi uma graça extraordinária, Nossa Senhora também teve, em grau elevadíssimo. Pode ser que as manifestações elas sejam diferentes. Você vê um santo levitando, né? E isso é uma graça que Deus derrama para aquela pessoa que, devido à sua vida de santidade, conquistou. E por graça divina completamente, né? Por graça divina, de fato, bondade divina. Maria teve a mesma graça, e se não é visualmente isso constatado pelas Sagradas Escrituras, ela teve isso em grau elevado, acima da nossa compreensão. Ou seja, não é através de manifestações físicas externas que esta graça vai se manifestar. São manifestações elevadas acima da nossa compreensão, acima da nossa capacidade. São Boaventura diz: qualquer dignidade ou glória concedida parcialmente a estes, os santos, foi concedida integralmente à Sagrada Virgem. Ou seja, o que foi parcial nos santos é completo e integral na Santa Virgem. Santo Tomás de Aquino ainda escreve que acredita-se com razão, que aquela bem-aventurada Virgem que concebeu ao unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, houve de receber mais que ninguém os dons e privilégios da mesma graça. E acho que com isso a gente finaliza esse princípio mariológico secundário, as explicações estão bem claras, né? Ela tem um grau de graça eminente. Os privilégios de Maria são eminentes, acima de qualquer outros. O quarto princípio mariológico secundário seria de analogia ou semelhança com Cristo. É aqui onde entram algumas discussões por falta de humildade e sincera vontade de compreensão, pois não é impossível de se raciocinar e chegar a essa conclusão. Aqui, protestantes entram em discórdia conosco, seriamente.
Existe uma verdadeira analogia entre os privilégios da humanidade de Cristo e os de Maria. Veja que aqui nós vamos destacar essa palavra analogia, o qual quer dizer que os privilégios que recebeu de Deus, a humanidade adorável de Cristo, recebeu-os também a Virgem Maria, embora analogicamente, ou seja, em grau muito distinto e proporcional, conforme a condição de cada um. Veja que é uma frase que, se for tomada muito rapidamente, pode gerar algumas desavenças. Nós não estamos deificando Nossa Senhora. Nossa Senhora é uma criatura. Ela está abaixo de Cristo, infinitamente abaixo de Cristo. Agora, Nossa Senhora está acima de nós infinitamente. Portanto, entre Cristo e nós, necessariamente passa por Maria. Este princípio se funda também, como todos os demais secundários, na incompreensível dignidade de Maria como Mãe de Deus, que a eleva à ordem hipostática, ainda que de modo relativo. É muito compreensível que, dentro da mesma ordem, caibam os mesmos ou semelhantes privilégios. Veja que ele está usando o raciocínio lógico. Alguém que é chamado a gerar o Filho de Deus no seu ventre, é evidente que terá graças senão semelhantes. É necessário que isso aconteça, pois a dignidade para receber o Filho de Deus é necessária. Eu preciso realmente de uma criatura que tenha privilégios, que tenha uma certa, por conta disso, semelhança, para que possa gerar dentro de si, cuidar e todas as consequências da vida de Nossa Senhora com o menino Jesus. Portanto, aqui nós estamos deixando bem claro que existe uma semelhança, mas não é igual. Nossa Senhora não é Deus. Nossa Senhora é Mãe de Deus. Nota-se que se trata de privilégios análogos, ou de semelhança dessemelhante, explica Antônio Royo Marim no seu livro. Não de privilégios unívocos, ou seja, da mesma forma que eu invoco a Deus por um culto de latria, eu não vou invocar Nossa Senhora por um culto de latria. Diga-se de passagem que a Santa Missa é a demonstração mais clara e evidente de latria que um católico possa exercer. Você tem ali o toque real, substancial de Cristo quando comunga. Ou seja, é Deus tocando os seus lábios. É Deus tocando você, permitindo que isso seja feito. Se você está em estado de graça, se você é batizado, se confessa e comunga, você está permitindo que toquem os seus lábios. Quais são as pessoas que tocam os seus lábios? Aonde você encosta os seus lábios? Para quem é casado, normalmente na sua esposa, né? E para quem é casado e comunga, a sua esposa e Jesus. E porventura seus filhos, né? Com um beijo carinhoso no rosto. Mas veja que entrar de fato nos lábios, né, não é qualquer pessoa que você tem essa intimidade. Portanto, aqui está muito claro a diferença entre um culto de latria e o culto de hiperdulia. Né? Dulia é uma veneração, é uma inspiração que nos traz ao coração devido às virtudes que aquela pessoa manifesta. É um respeito extremo. Hiperdulia, né? Seria esse culto de hiperdulia seria uma demonstração de afeto em respeito às grandes virtudes que ela apresenta. Por isso, aqui é muito importante deixar claro que na nossa Santa Igreja nós temos sim hierarquias e Cristo ocupa um alto grau nessa hierarquia e na sequência Nossa Senhora. Por isso existe essa analogia de semelhança com Cristo. Justamente, caso tenha dúvida, nós podemos voltar ao princípio fundamental. Nossa Senhora é Mãe de Deus, maternidade divina. Isso explica a sua semelhança em analogia com Cristo. Vamos ao quinto princípio secundário, de associação a Cristo. E este vai nos levar
as nossas próximas aulas. Maria foi associada a seu Filho Redentor na magna obra da redenção do gênero humano. Veja que o princípio mariológico secundário anterior, que falava da semelhança a Cristo, necessariamente nos faz questionarmos se Cristo foi redentor, se Cristo é redentor, e Nossa Senhora apresenta semelhança a Cristo, como se manifesta essa semelhança em Maria? Eis que nós vamos chegar à corredenção. Portanto, Maria foi associada a seu Filho Redentor na magna obra da redenção do gênero humano. Ela participou da morte na cruz, ela estava lá. Este princípio que tem seu fundamento na mesma Sagrada Escritura. Estavam juntos da cruz Jesus e sua mãe, em João 19, 25. Ou seja, ela participou da cena, né? Ela estava ali presente. Consta claramente na tradição cristã e no magistério da igreja, além da Escritura, ou seja, é óbvio, Nossa Senhora estava lá. Ao passo que alguns apóstolos, né, a grande maioria, com exceção a João, Pedro e todos os outros, não estavam presentes ali, no momento ápice da crucifixão. Ao expor amplamente a corredenção mariana, examinaremos os fundamentos em que se apoia este glorioso título de Maria, associada intimamente à redenção, ao Redentor do mundo, na obra mesma da redenção. Portanto, não vou me prolongar muito, porque nós já temos aqui criado, né, vamos criando então os princípios, tanto fundamental quanto os secundários, vão nos guiando para essas conclusões da corredenção de Maria. Por isso é necessária essa primeira aula, para deixar muito claro quais são os fundamentos que nós estamos construindo para chegarmos futuramente às conclusões da corredenção de Maria, um mistério tão necessário para a meditação. Por fim, os princípios mariológicos secundários, o sexto e último, da antítese de Eva. Maria é a antítese de Eva, o que fez Eva associada a Adão para a ruína do gênero humano. Foi reparado por Maria, nova Eva, associada a Cristo, novo Adão. E para justificar essa antítese de Eva, neste princípio mariológico secundário, é São Paulo que estabelece o paralelismo antitético entre o primeiro Adão, prevaricador, e Cristo Redentor. Basta conferir Romanos 5, 12 a 21 e 1 Coríntios 15, 21 a 22, onde São Paulo deixa claramente, com suas palavras, que Cristo é o novo Adão. Da onde se deduz que Maria, em virtude de sua associação à obra redentora, ou à obra restauradora de Cristo, novo Adão, é em realidade nova Eva, em radical oposição e paralelismo antitético da primitiva Eva pecadora. Portanto, temos fundamentos bíblicos aqui que estabelecem de fato essa relação de semelhança, né, que aqui está bem claro pelo esse princípio secundário de ser antítese de Eva. Adão sendo o primeiro a pecar, Cristo o que nos salvou, Eva foi a primeira a provocar este pecado, né, e Maria foi a porta por onde entrou pela primeira vez a salvação. Portanto, esses princípios secundários mariológicos, eles serão princípios que vão nos ajudar a balizar as conclusões sobre alguns mistérios ou princípios dogmáticos, mariológicos fundamentais. No livro, lógico, ele entra em discussão de várias conclusões teológicas, né? Eis aqui o plano que vamos expor na obra dele, na segunda parte da obra, dedicada inteiramente ao estudo da Mariologia. A predestinação de Maria, a Imaculada Conceição, a Virgindade Perpétua, a Maternidade Divina, a Maternidade Espiritual, a Mãe Corredentora, que é o que nós vamos abordar na próxima aula, a Medianeira Universal e Dispensadora de todas as graças, a Assunção de Maria, Rainha e Senhora dos céus e da terra, Maria no céu e Maria no mistério de Cristo e na Igreja. Todos esses tópicos que aqui eu mencionei são trabalhados no livro, mas eu quis fazer questão de ressaltar essa conclusão teológica da corredenção de Nossa Senhora, pois é algo que
futuramente eu tenho fé que será defendido como um dogma na igreja. E para tal, existe a necessidade dos fiéis terem consciência de que isto é possível de ser chegado a uma conclusão teológica, ou seja, nós temos toda a capacidade de raciocinar e chegarmos a essa conclusão, basta termos uma postura humilde. Por fim, eu finalizo aqui com este resumo desses princípios fundamentais, a maternidade divina como sendo um princípio fundamental primeiro, que estabelece todos esses outros 6 princípios secundários, de singularidade ou transcendência, de conveniência, de eminência, de analogia ou semelhança com Cristo, de antítese de Eva e de associação a Cristo. Estes 6 princípios secundários, junto com o princípio fundamental, serão a base para compreendermos futuramente, então, esse mistério da corredenção de Maria. Aqui eu finalizo o slide com essa breve nota do Antônio Royo Marinho a respeito desses princípios que nós falávamos. Os princípios secundários não estão expressamente definidos como dogmas de fé. Portanto, você não vai deixar de ser católico se você discordar de mim, né? Se você não acredita que tudo, se você acredita que tudo isso que eu falei é uma bobagem completa, ok, não há problemas. Os princípios secundários, mas o princípio primário, maternidade divina, não. Maternidade divina é um dogma de fé. Portanto, você precisa crer nessa verdade. Não é por uma imposição autoritária, mas por uma revelação bondosa de um Deus que gosta, que ama nós e que não engana ninguém e não se engana. Portanto, o princípio fundamental é dogma de fé. Esse todos devem crer. Os secundários não é necessário. Mas são verdades fundamentais esses secundários, deduzidas de outras que são de fé e constituem por si mesmo princípios secundários ou auxiliares e que iluminam e tornam claras as incomensuráveis riquezas que Deus quis depositar na Mãe de Deus e dos homens. Com isso encerra a nossa apresentação. Deixarei um link aqui disponibilizando esse slide na forma de PDF e também um link da editora Magnífica para quem tiver interesse em comprar o livro. Eu agradeço a Virgem Santíssima por ter conduzido aqui esta explanação. Peço desculpas por qualquer gaguejar, por qualquer dificuldade aqui na forma de falar, porque falar de Nossa Senhora eu tremo, né? Que ela nos conduza a nossos estudos para crescermos em graça e em glória no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.